Um dos duelos mais esquecidos, porém lendários na história inglesa, foi entre Edmund Ironside, o rei da Inglaterra, e Canuto, o Grande. Os verdadeiros campeões do exército não eram outros senão os próprios reis, Edmund e Canuto. Esta é a história de um confronto fatídico entre dois homens que acreditavam que a Inglaterra pertencia a eles. Uma luta cujo desfecho trágico alteraria para sempre o curso da história da nação. A história inicia-se com a invasão dinamarquesa da Inglaterra, onde o rei Sweyn Folkbeard conquista sistematicamente o território, obrigando os poderosos senhores ingleses a se submeterem a ele. Ele estava acompanhado por seu filho Canute, ansioso para provar seu valor ao lado de seu pai. O rei Ethelred, o despreparado governante da Inglaterra, se esforçou para proteger seu reino dos vikings invasores. No entanto, apesar de seus esforços, a terra foi devastada, e a incapacidade de Ethelred de unir os senhores ingleses ou reunir um exército eficaz levou-o a buscar refúgio na Normandia, incapaz de enfrentar Sweyn na batalha. Assim, Sweyn foi coroado rei da Inglaterra. Mas no auge de seu poder, governando a Dinamarca, a Noruega e agora a Inglaterra, Sweyn morreu subitamente apenas 5 semanas após reivindicar o trono inglês. Após sua morte, Ethelred foi chamado de volta do exílio e foi recoroado rei da Inglaterra, e com a ajuda de Olaf Haraldsson, mais tarde conhecido como Santo Olaf, Ethelred conseguiu recapturar Londres e expulsar Canute da Inglaterra. No entanto, Canute, movido por uma sede de vingança, reuniu um exército formidável composto por forças dinamarquesas, norueguesas, polonesas e Jomsviking e se preparou para outra invasão. Desta vez ele não seria negado. No entanto, antes que ele pudesse atacar, o velho rei Ethelred faleceu, deixando o fardo da resistência para seu filho mais velho sobrevivente, Edmund, logo lembrado como Edmund Ironside, famoso por seu espírito guerreiro e habilidade incomparável na batalha. Esta é a história de dois homens presos em uma amarga luta pelo trono da Inglaterra e o duelo fatídico que os imortalizaria ambos na lenda. De acordo com o historiador Henry de Huntingdon, o rei Ethelred faleceu apenas dias antes da chegada da formidável frota de Cnut, após um reinado de 37 anos marcado por luta incansável e adversidade. Seu reinado foi de tumulto, repleto de guerra, traição e conflito. Após a morte de seu pai, Edmund foi escolhido pelo Wittone como rei da Inglaterra. Edmund, conhecido pelo nome Ironside devido à sua extraordinária força e inabalável determinação em batalha, não era um governante comum. Pois esse epíteto não foi dado levianamente. Foi compartilhado com o lendário Bjorn Ironside, um guerreiro de tal renome que se pensava ser favorecido pelos próprios deuses. Edmund, como Bjorn, foi celebrado como um lutador de elite. Canute também era um homem a ser temido, tendo também a reputação de um guerreiro feroz, tendo crescido em Jomsborg, o lendário castelo que abrigava os Jomsvikings, uma ordem de mercenários escandinavos de elite e famosos. Após sua coroação, Edmund viajou para Wessex, onde o povo prontamente jurou lealdade a ele, se unindo atrás de seu novo rei. Enquanto isso, a poderosa frota de Canute navegaria para a Inglaterra pelo rio Tâmisa, passando por Greenwich rumo a Londres. Isso prepararia o palco para um dos conflitos mais lendários da história inglesa, uma guerra entre dois grandes líderes, o rei viking Canute e o rei anglo-saxão Edmund. Os dois se enfrentariam em 6 batalhas épicas, batalhas que seriam imortalizadas nas sagas e crônicas, como algumas das confrontações mais intensas e sangrentas que a Inglaterra já conheceu, lembrando as lutas contra o grande exército pagão nos dias de Alfredo, o Grande. Roger de Wendover, um cronista inglês do século XIII, elogiou Edmund por sua bravura, observando que ele frequentemente lutava nas linhas de frente, liderando pelo exemplo para inspirar seus homens. No entanto, apesar de sua valentia pessoal e da lealdade de muitos, seus esforços foram minados pela traição de Edric Streona,
o conde de Mércia. Edric, cujas ambições e traições viriam a definir seu legado, voltou-se contra Edmund vez após vez, oferecendo seu apoio a Canute quando lhe convinha. Em cada uma das 5 primeiras batalhas entre os anglo-saxões e os dinamarqueses, ambos os lados experimentaram vitória e derrota. O Icônium de Ema, uma crônica financiada por Ema da Normandia, destaca alguns dos momentos mais extraordinários e épicos da guerra. Ele relata com admiração uma bandeira de natureza mais maravilhosa e estranha. Esta bandeira, embora feita da seda mais simples e branca, não carregava figuras ou símbolos intrincados nela, mas em tempos de guerra, ganhava vida de uma maneira mais notável. Um corvo, que aparentemente estava bordado no tecido, apareceria em meio à batalha. A vitória estava do lado de seu dono. O corvo abriria o bico, bateria as asas e ficaria de pé, transbordando de vitalidade. Mas quando a derrota se aproximava, o corvo se tornava submisso, suas asas caíam, seu corpo languidecia em uma postura de total derrota. Ao ver a bandeira, Thorkel, o comandante dos Jomsvikings, que havia lutado em 100 batalhas, declarou aos seus camaradas: "Vamos lutar bravamente, pois nenhum perigo nos ameaça. O corvo em nossa bandeira profética testemunha nossa vitória." Ao ouvir essas palavras, os dinamarqueses se encorajaram, seus espíritos elevados pela visão da forma vivaz de seu corvo, e eles seguiram em frente com coragem renovada. Isso indica que o exército de Canuto usava feitiçaria pagã para auxiliar em suas vitórias. Foi a 6ª batalha entre os saxões e os dinamarqueses que mudaria para sempre o curso da guerra. De acordo com Henry de Huntingdon, a 6ª batalha ocorreu em Assenden, onde os exércitos de Edmund e Canuto se encontraram em um confronto feroz e intransigente. Ambos os lados lutaram com uma determinação implacável, seus guerreiros determinados a garantir a vitória. A batalha durou horas, sem trégua e sem considerar a retirada. No auge da luta, o rei Edmund se destacou mais uma vez. Ele surgiu de trás do estandarte real do dragão de Wessex e avançou contra as fileiras inimigas. Sua espada brilhava enquanto ele atravessava as linhas dinamarquesas, liderando seus homens com coragem ímpar. Ao fazer isso, ele se expôs a um grande perigo, mas suas ações incentivaram seus soldados a seguirem seu exemplo. Ele cortava ondas de berserkers e dinamarqueses, e, à medida que avançava em direção à guarda pessoal do rei Canuto, um grito ensurdecedor surgia das fileiras dinamarquesas. Era Edric, o conde traiçoeiro, que, ao ver que os dinamarqueses estavam à beira da derrota, virou o rumo da batalha de uma maneira que o assombraria para sempre. Ele gritou para os soldados ingleses, gritando: "Fugam, ingleses, fugam! Edmund está morto." Uma mentira tão cruel que destruiu o moral das forças anglo-saxônicas. Naquele momento de pânico, Edric fugiu com seus próprios homens, e todo o exército inglês, acreditando que seu rei havia caído, seguiu o mesmo caminho em retirada. A retirada logo se tornou um massacre, com os dinamarqueses explorando sua vantagem de forma impiedosa. Entre os mortos estavam vários dos melhores guerreiros ingleses. A morte dessas figuras nobres marcou um dia sombrio para a Inglaterra, pois a elite do reino foi abatida no campo de batalha, seu sangue manchando a terra. Após a batalha, o destino do reino ficou em jogo. Os 2 reis, Edmund e Cnut, agora se preparariam para seu confronto final, uma batalha que decidiria o destino final da Inglaterra. Após a climática batalha de Assenden, as forças da Inglaterra estavam abaladas, mas não derrotadas, e os 2 exércitos se encontrariam para um confronto final. Em Flor da História de Roger de Wendover, há um capítulo dedicado ao rescaldo de Assenden e o lendário combate singular entre o rei Canuto e o rei Edmund que se seguiu. Ele relata: "Alguns dias após a trágica batalha, na qual tantos nobres guerreiros caíram, o rei Edmund perseguiu Canuto, que agora estava devastando Gloucestershire. Os 2 reis então se prepararam para se enfrentar em batalha em um local chamado Deerhurst.
Edmund posicionou seu exército no lado oeste do rio Severn, enquanto Canuto e seus homens se reuniram na margem leste, cada rei se preparando para o iminente confronto. Justo quando os exércitos estavam prestes a se enfrentar, o traiçoeiro Edric Striona chamou os chefes e os dirigiu com estas palavras: Nobres guerreiros, por que arriscamos tão tola nossa vida em batalha por nossos reis, quando nossas mortes não garantem o reino para eles, nem põem fim à sua insaciável ambição? Meu conselho é este: deixe que aqueles que lutam pelo reino o façam sozinhos. Pois qual pode ser a ganância pelo domínio quando a Inglaterra, antes suficiente para 8 reis, agora não é suficiente para 2? Deixe-os ou chegar a um acordo, ou resolver a questão em combate singular pelo trono. Esse discurso foi recebido com aprovação pelos chefes reunidos, e sua decisão foi transmitida aos reis, que concordaram com a proposta. Há uma pequena ilha chamada Osney, localizada na foz do rio Severn, onde os reis se encontrariam para um duelo do tipo Holmgang. Os reis atravessaram para esta ilha, adornados com suas melhores armaduras, e começaram seu fatídico duelo sob o olhar de seus exércitos. Eles lutaram valentemente, aparando os golpes de lança um do outro com seus fortes escudos, até que ambas as lanças se quebraram. Então, sacando suas espadas, eles se envolveram em uma feroz batalha corpo a corpo, suas espadas batendo contra seus capacetes com tanta força que faíscas voaram da colisão. A coragem de Edmund era evidente enquanto ele lutava com um coração ardente, sua força aumentando a cada golpe. Ele levantou sua mão direita, empunhando sua espada com uma força tremenda, desferindo golpe após golpe na cabeça de Canute, como se estivesse lançando raios em vez de golpear com uma espada. Mas conforme a batalha se prolongava, Canute começou a sentir sua força diminuindo e percebeu que não poderia suportar o ataque por muito mais tempo. Considerando suas opções, ele escolheu tentar a paz. No entanto, sabendo que Edmund procurava matá-lo, Canute, com uma resolução astuta, respirou fundo e atacou Edmund com uma determinação renovada. Então ele recuou de repente em uma voz cheia de respeito, pediu uma pausa e solicitou um momento de diálogo. Edmund, sempre o guerreiro cortês, abaixou seu escudo ao chão e ouviu atentamente Canute, que falou assim: Até agora eu cobiçava seu reino, bravest dos homens, mas agora descubro que não desejo apenas seu reino, mas sua amizade acima de tudo. A Dinamarca se submete a mim, a Noruega se curva ao meu governo, e até mesmo o rei da Suécia jurou lealdade. A fortuna me favoreceu em minhas terras, mas é o seu extraordinário valor que conquistou meu coração. Prefiro tê-lo como companheiro a conquistar seu reino. Vamos governar juntos, você e eu. Sem hesitação, o rei Edmund, com o coração tocado pelas palavras de Canute, concordou graciosamente com sua oferta. Assim, os 2 reis decidiram dividir o reino entre eles. Edmund controlaria as terras ao sul do rio Tâmisa, incluindo Essex, East Anglia, a cidade de Londres e Wessex, e Canute ficaria com as regiões do norte. Os 2 reis, tendo deixado de lado suas esplêndidas armaduras, abraçaram-se diante de seus exércitos, seus corações unidos em paz. Como símbolo final de sua reconciliação, eles trocaram suas vestimentas e armas, cada um assumindo a identidade do outro. Edmund tornou-se Canute e Canute tornou-se Edmund. Henry de Huntingdon registra uma versão um pouco diferente dos eventos. Segundo ele, antes que outra batalha pudesse ocorrer, os nobres do reino, divididos entre os formidáveis poderes do rei Edmund e do rei Canute, se reuniram em conselho. Em sua cautela, com a guerra constante, eles disseram uns aos outros: Por que continuamos tão tolos a arriscar nossas vidas em tal perigo? Que aqueles que querem governar sozinhos resolvam a disputa em duelo. Esta proposta foi aceita por ambos os reis, pois Canute não era menos corajoso que seu adversário. Assim, o duelo entre os 2 reis começou. O choque de suas lanças foi feroz, mas ambas as armas foram destroçadas contra a robusta armadura que usavam.
Assim o confronto passou para as espadas. O som de sua batalha ecoou pelo ar, um temeroso clangor de metal acompanhado por gemidos e gritos. Por um tempo a batalha foi equilibrada, mas por fim, a força de Edmund Ironside desferiu um golpe estrondoso em Canute. Embora Canute lutasse valentemente, sua determinação começou a vacilar, e vendo a maré da batalha virando contra ele, ele gritou: mais bravo dos jovens, porque qualquer um de nós deveria arriscar nossas vidas por causa de uma coroa? Vamos nos tornar irmãos por adoção e dividir o reino, governando as terras um do outro em amizade mútua. Entrego em suas mãos até mesmo o governo da Dinamarca. O coração generoso do jovem rei, comovido por essas palavras, se suavizou, e o beijo da paz foi compartilhado entre eles. O povo, testemunhando essa resolução inesperada, chorou lágrimas de alegria. Como resultado, o reino de Wessex foi concedido a Edmund, enquanto Canute recebeu o reino de Mercia. Com o acordo selado, Canute retornou a Londres e a paz foi restaurada por um tempo. Após anos de guerra sem parar, finalmente houve paz. Porém, as lendas costumam morrer cedo. De acordo com Henry de Huntingdon e Roger de Wendover, o rei Edmund Ironside foi assassinado logo após o Tratado de Paz por ordens de Edric Striona. Essas contas detalham como ele foi assassinado no Privy. Um fim nada glorioso para um rei guerreiro tão incrível. Edric Striona então se apresentou a Canute e anunciou a morte de Edmund. Canute, no entanto, enfurecido com a morte de seu co-rei, ordenou que Edric fosse decapitado e sua cabeça colocada em uma estaca no mais alto baluarte da Torre de Londres. Embora Edmund Ironside tenha vencido o lendário duelo com Cnut e ganhado uma reputação que ecoaria através dos tempos, Cnut triunfou de uma maneira muito mais duradoura. Apesar de ser derrotado em combate singular, Cnut passaria a governar toda a Inglaterra e se tornaria o rei tanto da Dinamarca quanto da Noruega. Ele forjou o Império do Mar do Norte, tornando-se o rei mais poderoso da história viking. No entanto, o elogio fúnebre de Emma, uma crônica escrita em louvor ao seu falecido marido, não menciona o duelo entre Edmund e Cnut. Talvez não seja surpreendente que este evento tenha sido omitido, pois Emma não gostaria de manchar a reputação de seu novo marido ao reconhecer a derrota de Canute nas mãos de Edmund. Da mesma forma, a crônica anglo-saxônica, que é um dos registros históricos mais detalhados da época, também não menciona o duelo. O que permanece incontestável é a reputação de Edmund como um guerreiro feroz e habilidoso. Conhecido por lutar na linha de frente, Edmund ganhou o título de Ironside, uma marca de sua força, resiliência e bravura incansável na batalha. No entanto, com sua lenda intacta, o mistério de sua morte apenas se aprofunda. A verdadeira natureza de sua morte permanece envolta em incerteza. Foi Edric Striona quem o matou? Canuto o Grande ordenou sua morte? Ou ele simplesmente morreu de feridas infeccionadas? Edmund, que sem dúvida foi um dos últimos grandes reis guerreiros de Wessex, morreu na tenra idade de 25 anos, ainda no auge de sua vida. Há rumores preocupantes de que Canute tentou eliminar a família de Edmund após sua morte, supostamente tentando matar seus filhos. Tais ações, se verdadeiras, apenas adicionam ao sombrio mistério que envolve o trágico fim de Edmund. No entanto, também se registra que Canute visitou o túmulo de Edmund no aniversário de sua morte e colocou sobre ele uma capa decorada com pavões para auxiliar em sua salvação. Esta triste conclusão para a vida de um nobre campeão tem sido objeto de reflexão para muitos. Seu legado, glorificado em crônicas como um guerreiro valente e incomparável, contrasta fortemente com a maneira desonrosa como ele morreu. Na série Vikings Valhalla, Edmund é injustamente retratado de uma maneira indigna de sua verdadeira força e espírito. Nas fontes, ele é lembrado como mais forte que Canute, como o verdadeiro campeão em seu duelo fatídico. E ainda assim, apesar de sua vitória na confrontação, Edmund nunca viveu para governar a Inglaterra.
Embora a história de Edmund seja de bravura e triunfo, também é uma história envolta em tristeza e traição. Um rei que ganhou o respeito de seu povo e dos dinamarqueses apenas para ter sua vida interrompida pela traição, com as verdadeiras circunstâncias de sua morte perdidas no tempo e um fim humilhante e lamentável registrado nas fontes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, e nos vemos em breve para outro perfil histórico.